Graças a Deus, a paz do Senhor Jesus, estamos aqui começando mais um programa Escola Bíblica, graças a Deus por isso. Nós dando continuidade aí no terceiro trimestre de 2024. Estamos estudando aí o livro de Ruth e de Esther. E a partir de hoje, vamos entrar aí no livro de Esther, né? Nós estamos aí na 6ª lição, já entrando aqui no livro de Esther, lição de número 6, 11 de agosto de 2024. Então aí, a partir de agora, nós vamos estudar isso aí. E esse tema geral, né, desse trimestre, o Deus que governa o mundo e cuida da família. Então, esse é um tema principal, né? E subtema, né, os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esther para a nossa geração. Ou seja, tudo que diz nesses dois livros, ou nos 66, no livro da Bíblia, né, é para nós trazer para a nossa geração, para hoje. Nada a gente pode dizer que aplicar para os outros, falar, mas não aprender nada, não absorver coisa nenhuma. Tudo que a gente vê, seja de ruim, seja de bom, principalmente na palavra de Deus, nós temos que trazer como exemplo para nós. Senão, não serviu de coisa nenhuma. Você contou uma história, ouviu ou contou uma história e acabou em nada. Então, precisamos absorver. Se é ruim, serve de exemplo para não fazer aquilo lá. E se for de bom, procurar um jeito de fazer aquilo que é bom, né? Então, aqui esses livros nos traz aí esses exemplos, né? Para os dias de hoje. Então, nós vamos aqui, o assunto da lição, o livro de Esther. Então, o assunto hoje é como que seja um resumo aí do livro de Esther, né? A introdução, entrando aqui, vai explicar sobre o livro e tudo, né? Aí, texto áureo. Porque se de tudo te calares neste tempo, socorro e livramento doutra parte virá para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este, chegaste a este reino. Chegaste a este reino? Uma pergunta. Esther, capítulo 4, versículo 14. Então, aqui, o texto áureo aqui, super importante, né? Isso aqui dá um resumo aí de exemplo para nós, né? Assim, e isso aqui foi uma pergunta, ao mesmo tempo uma exortação e uma pergunta para Esther, né, que Mardoqueu fez, né? E é importantíssimo, porque ele disse, se tu não quiser entrar nesse assunto, tu vai perecer, tu e a tua família, mas socorro vem de outro lugar. Deus, ele é capaz, né? Tem suficiência e jamais vai deixar seu povo perecer. Então ele exorta ela aqui agisse, né? Pudesse agir ali. Então aqui, verdade prática. A perfeita vontade de Deus é nos guiar por caminhos que levem ao cumprimento de seus eternos propósitos. Eternos propósitos, né? Então, o desejo de Deus é esse aí, que a gente cumpra com os propósitos dele mesmo. E assim você se dá bem. É o caso desse que Mardoqueu falou para a sua prima, né? Que era pai, era filha ao mesmo tempo. Então, é que ela podia, se ela não fizesse alguma coisa, ela ia perecer.
deixar de fazer esse propósito de Deus, que é o que está aqui no texto, na verdade prática, né? Então, a perfeita vontade de Deus é nos guiar por caminho que levem ao cumprimento de seus eternos propósitos. Então, o caminho do Senhor, né? Que deve ser o nosso, né? Então, já passo aqui para a Arisneide. É gratificante estarmos mais uma vez para aprendermos a palavra, não somente aprender, mas aplicar na nossa vida, pois entraremos já nesse novo tema, fazendo parte dessa sequência de lições, né? Semana anterior foi finalizado aí a temática sobre a história de Ruth, sobre o livro de Ruth, e já esta semana estaremos iniciando uma nova série de estudos já relacionada ao livro de Esther. É um livro histórico e esse livro contém 10 capítulos e nós estaremos estudando até a lição 13. Então serão 7 lições que trarão relevância para o nosso conhecimento e para o nosso estilo de vida também. Exemplos que precisam ser seguidos, que devemos seguir, principalmente dessa postura de Mardoqueu e de Esther, que são os protagonistas dessa história que Deus usou em um tempo de crise. Nós estudamos sobre as crises que Ruth e Noemi enfrentaram, mas tiveram um final feliz. E aqui também não é diferente. Esther estava vivendo uma crise, a sua nação, Mardoqueu também, e correndo um grande risco de serem extintos, mas existia uma promessa, né? E é por isso que esse livro ele traz a palavra-chave para esse livro de Esther, providência. Então, que já foi citado aqui no capítulo 4, versículo 14, que é o nosso textuário, da certeza que Mardoqueu tinha quando ele abordou a Esther, e disse que de alguma forma ou de algum lugar o socorro viria. Então ele estava firmado, ele tinha convicção na promessa de que aquele povo não seria exterminado, porque existia uma promessa da vinda do Messias exatamente por este povo. Então ele não acreditava que a promessa de Deus falhasse, né? Então, da mesma forma, nós também temos uma história de vida. Esse livro é histórico e conta essa história que nós, ao longo dessas lições, iremos descrever, discorrer dentro dos comentários da revista. E é importante também que nós observemos e traçamos uma reflexão sobre a nossa história de vida, que se a gente puxar pelo menos há uma década atrás, quantas coisas já aconteceram, positivas e negativas. E o principal de tudo isso é saber se nós de verdade estamos sendo guiados, se nós estamos sendo conduzidos a um propósito maior que a vontade de Deus na nossa vida, que isso é muito importante nós entendermos. Esse ponto aqui que Mardoqueu lembra a Esther é o que vai, na verdade, nortear a nossa vida. É nós entendermos que o propósito de Deus precisa ser cumprido a partir da nossa obediência e da nossa fidelidade e fé ao Senhor. E que a nossa história de vida possa ser conduzida dia após dia por esses princípios de obediência, princípios de fé, princípios de confiança de que a providência de Deus vai estar, independente dele aparecer, independente de ser ou não visível, porque esse livro é muito questionado, porque não existe sequer uma palavra Deus neste livro, mas as mãos de Deus estão sobre essa história, a providência de Deus está sobre essas histórias, e a fé, né, desses personagens também prova que eles já conheciam muito de perto Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Então que nós possamos também ser norteados por essa palavra e viver
com essa postura de fé e obediência para que possamos cumprir o propósito de Deus na nossa vida. É uma lição muito rica, uma lição edificante, possamos aprender e que possamos crescer nesse conhecimento do Senhor. E aqui é um exemplo que traz para nós, é a respeito dessa confiança dele mesmo em Deus, porque na verdade esse pessoal, ele, a Esther, estava em cativeiro. Ou seja, tinha sido levado, seus pais, ela com certeza nasceu já lá, na Babilônia, porque já estava ali, até falado aqui no livro, que é mais ou menos já na volta, no período da volta já dos judeus, né? Que teve esses acontecimentos aí, né? Então já não é bem no acontecimento, mas o livro foi escrito nesse tempo, né? Então veja que foi ali, provavelmente ela até já nasceu no cativeiro ali. E aí veja a fé, a confiança desse homem, né, em Deus, sabendo de que Deus ia dar o livramento, porque ele confiava no que foi dito por Deus através dos profetas. Então veja aí hoje, né, depois que Jesus veio toda essa coisa, aí depois do Novo Testamento, tudo que está escrito, nós precisamos confiar no Senhor. Saber que Ele nos dá o livramento. E aí fala aqui, nesse comentário de hoje, nessa lição, a respeito de a gente colocar confiança no Senhor. E não nas estruturas, que é, na verdade, na estrutura do Estado, né? Do país, nas autoridades, né? Porque você vê aí que a Estela ainda quis confiar na posição que ela estava. Dado a gente entender isso aí, pelo texto áureo aqui, ele está dizendo, ó, tu está pensando que está segura? Aonde tu está? Se tu de tudo te calar, vai perecer a casa do teu pai e tu não escapará. Né? No livro vai falar isso aí, né? Que não escapará. Então, quer dizer, aí, quem sabe se por isso, né? E quem sabe para tal tempo como este, chegaste a este reino. Ou seja, Deus te levantou, te colocou aí, exatamente para tu dar o livramento, para te usar. Então veja, a gente tem que sempre estar confiando. Tem uma palavra que a gente sempre fala, né? Que Paulo escreve aos Romanos capítulo 8, versículo 28, que todas as coisas contribuem para o bem. Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados pelo seu decreto. Ou seja, não tem como você fazer alguma coisa com as intenções boas, com a intenção de agradar a Deus, a intenção pura, correta, no sentido com a consciência boa, uma boa consciência de que está fazendo certo e dá errado. Não tem como, porque Deus, ele sabe as tuas intenções. Embora que não pareça estar certo, vai dar certo. Porque Deus está com você. É o caso aqui, que ela, quando se dispôs, Deus criou a situação, né? Que ela se dispôs no sentido de jejuar e entrar no propósito mesmo, de arriscar a sua vida, por isso aí, para resolver esse problema, né, que foi criado aí contra o judeu, né, na época. Então, aí Deus agiu. Né? Mas a palavra de Mardoqueu foi sábia, né? De maneira convincente, de maneira que encorajou ela. Né? Nesse sentido dele dizer que para isso ela foi levantada. Quem sabe se não foi por isso. Ele disse assim, deixando alguma dúvida ainda, mas dizendo já que era a única maneira ali, no momento, seria esse plano, esse projeto aí. Então, e hoje, né, as situações que nós passamos no nosso país e no mundo, né, você está vendo aí, essa questão governista aí, dos governos, como é que está?
Mas nós precisamos estar firmes com o Senhor. É isso que é o propósito também dessa lição. É apontar para isso, para nós continuar firme com Deus, sabendo que Ele com certeza nos dá o livramento. Mas é com certeza, né? E as coisas no final dá tudo certo, né? Agora, se nós confiar em homem, não tem como dar certo. Vai dar errado, porque você se distancia de Deus, né? Você tira a confiança de Deus e coloca em homem. Tanto em você mesmo, nas autoridades, seja quem for. Mas você vai ver aqui que Mardoqueu, ele não desobedeceu. Pelo contrário, quando você vai ver no decorrer desse livro, dessas lições, a gente vai ver isso aí, essa obediência a ele, essa fidelidade ao rei. Que a gente vê isso em Daniel, né? Que estava lá também, foi levado cativo também, aquela fidelidade que ele tinha ao rei, né? Foi jogado na cova dos leões e aí o rei foi lá de manhã, por acaso teu Deus, né, te livrou da boca do leão e disse, não foi achado falta em mim, não foi achado falta. Então isso é importante, nem contra Deus e nem contra ti, ó rei. Já pensou? Porque você pertence à fidelidade ao rei. Quem é que está em eminência? Quem é que está reinando? Eu preciso me submeter às autoridades, me submeter às potestades, principado e potestade, o apóstolo Paulo diz. Quem é que está no poder? Quem é o príncipe? Que tal? Eu preciso me sujeitar, não no sentido de blasfemar contra Deus, no sentido de me vender, de apostatar. Não, mas no sentido de eu obedecer à autoridade terrena dele, carnal, física, mundana aqui. Não no sentido de escarnecer Deus mesmo, como desobedecer os princípios de Deus. Mas eu andar conforme as leis do reino. Tá? Que é o caso do Daniel. Fosse hoje, ele era um governador, né? O Daniel. E ele fez, os outros jogaram ele na cova do leão, por quê? Porque não acharam falta nele. Né? Não acharam vício nem falta. O que nós faz com esse homem? Então você vê que no final ele diz para o rei também, não acharam falta em mim, eu não tenho pecado. Então aqui do mesmo jeito você vê Mardoqueu aqui com a sinceridade, né? Sim. E passando para sua filha ali corretamente o que ela deveria fazer, que Deus era com ela. Então isso a gente tem que trazer para nós aqui hoje, né? Procurar andar conforme as leis do país, não desobedecendo. Não estou falando de quebrar princípio de Deus, estou falando de obedecer às autoridades, parar no sinal vermelho mesmo, né? E Deus é com a gente não, Deus não é contra, não é a favor de quem é rebelde, quem é desobediente a homem também. Agora a gente não pode seguir o pecado, né? O homem é pecador, vou pecar também, porque ele é um rei, Não, e não. Então você vê que Daniel ele não seguiu o rei no sentido de pecar, mas no sentido de obediência, de trabalho, ele fazia certinho. Então o Mardoqueu aqui, ele deu um livramento para esse rei há tempos atrás, e que depois foi Deus, na sua providência, foi esclarecido isso, de maneira que ele ficou aprovadíssimo diante do rei, né? Diante do rei. Se fosse o contrário. Então ele obedeceu lá atrás, livrou o rei da morte. Mas que presente deram para esse homem? Nenhum. Não, esse homem aí é digno de não. Quer dizer, então é isso aí que a gente tem que trazer para nós hoje. Fazer direitinho. Não, o cabo é ladrão, é não sei o quê, faz isso, assado, cozido, eu vou fazer também. Negativo. Não, faça a tua parte certinho.
E Deus te dá o livramento mesmo, né? É maravilhosa essa lição. E Esté foi colocada no trono ali, era tão nova, tão jovem, era judia, nem fazia parte daquela Simplicidade. cultura daquele reino persa, era órfã, improvável, né? E ela teve essa ascensão, né? Assumiu o trono, né? Chegou a ser rainha, que era esposa do rei Assuero, que ele era uma das maiores potências. Ele com o seu reino, 127 províncias estava ali no seu comando. É. E ela chegou ali com um propósito de intervir na história do seu povo e preservar através do temor de Deus e através dos seus sacrifícios, porque foi duro, mas valeu a pena toda a obediência. Então é um livro muito rico e nós teremos muito a aprender durante esses dias aí que estaremos estudando sobre Esté, essa personagem bíblica que nos traz lições muito importantes. Aí eu volto a dizer que ela, a princípio, ela se achou meio ali, meio isolada nesse assunto. Não, eu estou aqui, jamais vai me atingir, ou de alguma forma não tem nada a ver com isso, ou de alguma forma eu não vou me meter nisso aí, eu não vou agir, ou eu não posso agir. Mas essas palavras de Mardoqueu aqui, sábia, disse tudo, resumido, até mesmo nesse versículo aqui, mas tem mais versículo, né? Mas nisso aqui. Então ele resumiu ali tudo o que podia dizer, né? Que estava a responsabilidade sobre ela. A única pessoa que podia dar esse livramento nesse momento podia ser ela. Agora, se não, Deus acha outro meio, é o que ele diz aqui. Então, com certeza tem outro jeito, Deus vai dar um jeito. Agora, ele não usa essa palavra Deus, né? Mas o livramento virá de outra forma. Ele está dizendo por quê? Porque Deus está no controle. Então, você vê que ele passou uma confiança para ela, se lembrou do Deus verdadeiro, o Deus de Israel. Ela disse, isso é verdade, eu vou jejuar para me achar a maneira de como eu vou fazer. Aí achou. Então Deus é tremendo, né? Nas nossas vidas, quando a gente verdadeiramente quer fazer, quer estar dentro do seu propósito, como diz a palavra, a verdade prática aqui. Quando você diz, eu estou no propósito de Deus, eu estou disponível. Não tem como Deus não te usar se você se disponibiliza. Não tem. Então Deus usa de uma forma ou de outra, né? E é bom lembrar que isso aí é muito importante para todos nós, né? Descobrirmos o propósito de Deus para cada tempo na nossa vida. E, às vezes são pessoas que vêm nos advertir, nos dizer algo sobre aquele tempo e algumas decisões importantes que precisamos tomar. E muitas vezes o Espírito Santo também nos dá essa direção. Então, a nossa história, ela, quando nós aceitamos a Jesus, quando nos permitimos ser guiados pelo Espírito Santo, então a nossa história, ela toma um novo rumo, não mais conduzido pelo que nós achamos, pela nossa própria vontade, mas Deus que é superior, né? Os pensamentos dele são além dos nossos, os caminhos dele além dos nossos. E então nós precisamos compreender isso, ter essa humildade de saber, Senhor, até onde eu posso ir, o que eu devo fazer, o que o Senhor quer de mim nesse tempo e nos prontificar a viver essa vontade de Deus, porque a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável, mas nós precisamos nos sujeitar. Nós precisamos, o versículo 2, né, de Romanos 12, que fala que nós não podemos nos moldar ou nos conformar a este mundo, mas precisamos transformar nossa mente, renovar nossa mente
pela palavra de Deus, para que possamos experimentar essa vontade de Deus. Então, conduzidos pelo Espírito Santo, através da palavra, nós iremos cumprir o nosso propósito na terra, porque, na verdade, é essa a nossa função aqui, é encontrar a vontade de Deus para nós e cumprir ela enquanto estivermos em vida aqui na terra. Eu volto a falar de novo, assim, na questão dele estar em cativeiro, né? Era para criar uma revolta. Um homem desse aqui, apesar dele estar ali na porta do rei, o Mardoqueu, né? Eu estou falando mais nele aqui, porque ele foi incentivador ali, né? Ele criou a menina, ele que incentivou com certeza a se apresentar também para chegar a concorrer ali, a ser ao cargo de rainha, né? E no final ele deu esse conselho para ela ali. Então, assim, ele era para ser um revoltado. Revoltado contra Deus. Deus levou, jogou nós aqui. E, né, de alguma forma, não estou nem aí. Larga a mão disso tudo aí. Era revoltado e nem tinha essas ideias. Não ia nem... Mas não, ele... Aquele propósito de fidelidade, em vez de ser contrário aos reis, né? Que o rei que levou ele cativo, é claro que não foi esse aí, foi Nabucodonosor, mas esse outro já venceu o outro e ele continua em cativeiro. Não, ele sempre, não, eu quero fazer o certo. Não importa onde eu estou, não importa o que está acontecendo, mas eu vou fazer o que é correto. É isso aí. Ele identificava o ponto de equilíbrio de toda a situação, porque esse cativeiro aconteceu exatamente por conta da rebeldia, da idolatria. Então era uma disciplina de Deus para esse povo, mas nem por isso ele se vitimizou. Pelo contrário, ele disse, não, eu vou fazer, eu vou cumprir o meu papel. Eu sou um dos que vou estar a favor né? Isso é uma lição, porque independente de quantas pessoas estão indo numa direção contrária à vontade de Deus, nós não somos obrigados a isso se nós conhecemos a palavra. Então, Mardoqueu, ele decidiu entrar numa contramão, né, para obedecer à palavra de Deus, já que a maioria do povo judeu já tinha realmente, todos eles estavam sendo punidos, né, que isso era uma disciplina de Deus para que ele retomasse a adoração ao verdadeiro Deus. Mas nesse ponto, ele se manteve fiel a Deus. Aí você vê no Salmo 37, que é de Davi, né? Esse pessoal, depois de Davi, eles vieram tudo numa direção de Davi. Esses obedientes aí. Adoração. É, porque é o ponto principal deles, era o foco, era como é o exemplo, era o espelho, era Davi. E ainda até hoje, para o judeu mesmo, Davi é o ponto. Então, ali no Salmo 37, versículo 1, não se indigne por causa dos malfeitores. Eu não posso me indignar. Quem faz o mal feito, que faça. Eu não vou fazer indignado e entrar também na dele, né? Então, nem tenho inveja dos que praticam a iniquidade. Então, exatamente nesse ponto, vem aí, hoje, nós vivemos, todo mundo sabe a situação dos governos, né, mundiais, como é que está, as injustiças, coisas assim, mas nós não podemos nos indignar com isso. E com isso entrar na luta contra carne e sangue. Não, nós precisamos ver o que Deus quer de mim. Eu posso ser né, para ajudar, para que Deus possa cumprir um propósito na minha vida. É o caso do Mardoqueu aqui, a Esther. E o nosso tempo está aí, para nós fazer esse lado aí. Não, fazer minha parte. Eu vejo uns meninos aí no Congresso, por aí, não só no Brasil, mas fora do Brasil, pessoas se disponibilizando para ser usado por Deus, usado pelo bem. E somente com essa contrariedade, né, você andar contrário a uma cultura pagã, uma cultura que não teme ao Senhor, somente dessa forma existirá uma condição de reverter tudo isso. Que foi o que aconteceu aqui no caso de Esther. Por causa, Deus só pode agir se você estiver dentro de um propósito dele. Se não é você, é outro. É o caso que Mardoqueu disse aqui. Se não for contigo, Deus vai arrumar outro jeito.
Vai vir socorro, vai vir. Agora, aí quando você cita aí, se não fosse ela, né, a que se posicionasse, Deus iria, de alguma forma, gerar o socorro, outra situação para trazer o socorro e trazer o livramento para o povo. Aí já nesse caso de Estela entra exatamente porque houve uma rebeldia por parte de Vasti. E aí foi feito aquele apanhado que o rei pede para que os seus príncipes lhe dê conselho, né, aqueles conselheiros sábios do rei. Aí ele disse, vamos, que está lá até no versículo 19 de Esté, eu quero que o rei edita, determine que a gente vai procurar outra rainha. Que seja procurada uma outra que seja melhor, para substituir, que seja melhor do que Vasti. Então quer dizer que em caso de uma insubmissão, de uma rebeldia, de uma desobediência, o Senhor já tem alguém certo para colocar no lugar. Lá uma dele. Não, botar uma serva de Deus aí dentro desse negócio. É incrível, mas é assim que Deus faz. Exatamente. Né? Porque a teimosia, eu acredito que Deus não tenha nem tanto trabalho de lidar com isso, porque as pessoas elas não se conscientizam. E da mesma forma que nós estamos estudando exatamente esse livro, tem tudo a ver com o cativeiro da Babilônia. Aí você vê que a Babilônia foi castigada também. Até falar que a Síria antes, que levou Israel cativo, depois Judá, que foi já Nabucodonosor, que levou cativo, mas todos os dois foi chamado a atenção, porque não é porque o cabo é ruim, Deus colocou para te castigar, que tu é um servo de Deus, mas que ele não receba castigo também. Não, no sentido de Deus não concorda com o errado, pode ser ele quem for, entendeu? Então ele usa o mal, aquele que é ruim, para te levar, para te dar um açoite, mas depois ele açoita ele também. Esse próprio Império Persa aqui que já também subjugou eles. Exatamente. E exatamente por isso que Esther já está aqui, no caso, Mardoqueu, exatamente porque eles já estão com domínio da Babilônia. Um certo retorno, já era retornando para o certo, para o correto. O Império Persa já estava dominando até a própria Babilônia que tinha trazido esse povo ao cativeiro. Tinha mais benevolência com essa questão religião, tudo, eles era mais blando. Diferente do Nabucodonosor, que era mais... E Nabucodonosor ainda se salvou ainda. Vai ver como é que funciona Deus, né? Vamos Porque ler. se fosse para nós salvar ele, não, esse aí, não, nunca. Mas Deus, ele disse, não, eu vou chamar a atenção desse cara, ele vai salvar ainda. Ele se salvou, né? Aí é que é o trabalhar de Deus, você se alegra, né? Leitura bíblica em classe está no livro de Esté, capítulo 1, versículos de 1 a 9. E sucedeu nos dias de Assuero, este é aquele Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia sobre 127 províncias. Naqueles dias, assentando-se o rei Assuero sobre o trono do seu reino, que está na fortaleza de Suzã, no 3º ano do seu reinado, fez um convite a todos os seus príncipes e seus servos, o poder da Pérsia e Média e os maiores senhores das províncias estavam perante ele, para mostrar as riquezas da glória do seu reino e o esplendor da sua excelente grandeza por muitos dias, a saber, 180 dias. E acabados aqueles dias, fez o rei um convite a todo o povo que se achou na fortaleza de Suzã, desde o maior até o menor, por 7 dias, no pátio do jardim do Palácio Real. As tapeçarias eram de pano branco, verde e azul celeste, pendentes de cordões de linho fino e púrpura, e argolas de prata, e colunas de mármore. Os leitos eram de ouro e de prata, sobre um pavimento de pórfiro e de mármore, e de alabastro e de pedras preciosas. E dava-se de beber em vasos de ouro, e os vasos eram diferentes uns dos outros. E havia muito vinho real, segundo o estado do rei.
E o bebê era, por lei, feito sem que ninguém forçasse a outro, porque assim o tinha ordenado o rei expressamente a todos os grandes da sua casa que fizesse conforme a vontade de cada um. Também a rainha Vasti fez um banquete para as mulheres da casa real do rei Assuero. Um 6 meses rei- de festa. reinado do homem. Depois mais 7 dias de festa. Haja riqueza entre os Aí príncipes. você vê pela descrição aqui do palácio, né? Aí como era as... Provavelmente essa etapa aqui com o rei seria só os homens, porque aqui em seguida já está aqui Sim. a reunião da rainha Vasti com esse banquete para as mulheres. Então, essas esposas desses príncipes, por isso que gerou o temor quando ela foi chamada para se apresentar, mostrar a glória, a coroa, a beleza, tudo que ela tinha, e de repente ela se recusa e o rei Assuero ficou furioso, porque ali se tornou uma vergonha para ele, uma afronta. E a gente vai aprender demais com isso aqui, porque tem muito a ver com a nossa realidade diária, às vezes coisas que para nós não é tão ofensivo e acaba se tornando um prejuízo enorme. Mas por outro lado, onde superabunda o pecado, a desobediência, a rebeldia, onde abunda isso, vai superabundar a graça de Deus. Deus sempre traz. Aí você vai ver essa rebeldia dela e a obediência de Mardoqueu sem troca de nada. Que ele nem fez questão do rei saber que ele tinha livrado ele. Já ela desconsiderou ele, né? Então, Isso é uma posição mesmo do coração. Tem coração que é inclinado a uma obediência sincera, a uma submissão, sem interesse, sem reserva ali. Você não leva em consideração nenhum um valor pessoal ou nenhum interesse pessoal. E já tem pessoas que já são tão desgastadas pelo pecado que tudo o que fazem é pensando em benefícios próprios. Então isso aí já lá na frente vai gerar prejuízo, né? Então os objetivos da lição são 3. Primeiro, apresentar a organização do livro de Esté. Segundo, explorar o contexto histórico do livro de Esté. E terceiro, expor o propósito e a mensagem do livro de Esté. Vamos. A introdução da lição. Concluímos o estudo de Ruth. Nesta lição iniciamos o estudo do livro de Esté. Ruth é cheio de referências expressas ao nome de Deus. Esté, por sua vez, tem como característica singular e sempre destacada a completa ausência do nome de Deus. Nem por isso o agir divino deixa de estar patente no livro. Esté não contém alusões diretas ao Deus da providência, mas nos apresenta uma história cujo roteiro é por inteiro uma manifestação da providência de Deus. Exatamente, não fala. Acho que até mesmo, não sei porquê, que o escritor não fala assim, mas ele dá o entender totalmente de que conhecia muito bem o Deus de Israel e tudo que ele já tinha feito, né? Pelo que ele descreve, assim, né? Então aqui, palavra-chave, Esté. Esté, na verdade, já é uma palavra que é a palavra peça, né? Essa palavra peça. Esté é peça. Porque no hebraico o nome dela, dessa pessoa, dessa personagem é Radassa. Radassa. Quer dizer urta, ou uma espécie de... Radassa, urta, é uma espécie de flor, né? Sim. De alguma forma, de todas as formas. E já quando trocaram o nome dela, já colocaram estrela, né? O nome dela carrega um significado. Significava nos dois nomes, significava a beleza, né? Exatamente. Primeiro tópico, podemos ler? Uhum. A organização do livro de Esté. Primeiro, a categorização de Esté. Da mesma forma que Ruth, Esté pertence aos escritos
Os 11 livros que compõem a terceira seção da Bíblia hebraica. E nessa seção, também ao lado de Ruth, integra os Megilotes, os 5 livros curtos, lidos anualmente nas festas judaicas. As categorizações de Ruth e Esté também são semelhantes na Bíblia cristã, na qual figuram entre os livros históricos. Por sua reconhecida canonicidade, Esté compõe o conjunto da revelação divina, escrita, completa e perfeita, conforme está em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. Significa toda Escritura divinamente inspirada, proveitosa para ensinar, para redaguir, para corrigir, para ensinar. Injustiça, né? Para que todo homem de Deus seja perfeitamente instruído para toda boa obra. Né? Exatamente. Pois é exatamente isso. É um livro que é histórico, é uma história, mas que nos traz exemplo de confiança, né, de conhecimento do Deus de Abraão mesmo, e expressando essa confiança e o agir desse Deus, né, nesse período, nessa situação aqui. Trazendo aí para nós um testemunho para aumentar a nossa fé. É exatamente isso aí, né? Vamos prosseguindo aí. Segundo subtópico, características literárias. O livro de Esté tem 10 capítulos. Dentre suas características literárias, destaca-se sua objetiva historicidade, vista na expressa referência ao rei persa Assuero. Esté capítulo 1, versículo 1. E em vários outros detalhes factuais, além de seu caráter de fonte primária para a festa de Purim, anualmente celebrada pelos judeus. Esté capítulo 9, versículo 20 até o 32. O estilo narrativo é menos dialógico do que de Ruth. O texto é mais do narrador que dos personagens. O narrador, ele conta a história mesmo. Não fala muito dos personagens, mas fala mesmo do que ele entendeu da situação, né? Então, assim, também trouxe aí um ponto tão positivo e tão merecedor de lembrança, fazer de memória. Tanto que colocaram essa festa de Purim, exatamente para lembrar de ano a ano. Ei, olha lá, hein? Esté deu livramento lá. Através da confiança em Deus. Entendeu? Até hoje o judeu celebra essa festa, todo ano. É a mesma coisa da Páscoa lá, que lembra que vocês eram cativos lá. E Deus, ele cita isso nos profetas tudo, né? Eu tirei vocês de lá, rapaz. Vocês não estão lembrando, não. Então Deus, ele sempre quer que você faça essa memória, volte atrás, dê uma olhada no retrovisor, né? Trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Quando chegou em Jesus, que mudou a coisa mesmo, não era mais cordeirinho, é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, ele fez a Santa Ceia e disse: isso aqui fazer em memória de mim, hein? Vocês não se esquecer que eu sou o resgatador. E que eu fiz isso aqui. Então, quando a gente vai ver, parece assim, eu sempre gosto de falar isso, eu procuro palavra para me explicar melhor, para você se colocar no lugar de Jesus, como homem. Que Jesus aproveitou desse mundo, como homem, eu estou falando. Nada. Aí a pessoa, não, mas é porque é Jesus, né? Ora, um homem também, que tinha desejo, tinha tudo. Ele trocou o vinho e fazia a vontade do meu pai, não foi a minha. Aí nós só quer fazer a nossa. Mas rapaz, te ajeita, cabra, que senão tu não entra no céu. Então essas questões, memória, fazer memória. Deus, ele quer que você memorize e fique, de vez em quando, rodando esse CDzinho lá. E dá uma ligadinha lá, para você lembrar. Então essa festa aí foi estabelecida mais para isso, para
lembrar desse livramento que eles tiveram, né? É meio parecido com a Páscoa, né? Exatamente. Terceiro subtópico, autoria e data desse livro. O autor de Esté é desconhecido. Muitos estudiosos consideram que o livro foi escrito por um judeu que viveu na Pérsia, pelo fato de o autor demonstrar amplo conhecimento da cidade de Suzã e de sua estrutura, e de importantes documentos do Império Persa. Considerando essa possível autoria e algumas evidências internas, acredita-se que o livro seja datado ainda do século V a.C., por volta de 460 a.C. Logo após a morte de Assuero, ocorrida em 465 a.C., outro fator levado em conta para essa datação é de ordem linguística. O autor empregou algumas palavras persas em meio ao hebraico, mas não fez uso algum de expressões originárias do grego, o que revela um estilo anterior à ascensão da Grécia sobre a Pérsia, que se deu com Alexandre o Grande em 330 a.C. Então, eles fazem todas essas comparações para dar de entender, né? Então você vai ver aí que é bem perto mesmo já, ali do retorno mesmo, né? E o escritor foi exatamente, ele diz aqui, né? Que já tinha vindo já uma parte do judeu, aí foi entre uma e outra levada ali né? Mas é isso aí, nós vamos aqui já para o nosso intervalo, né? Sim. E daqui a pouquinho voltamos já para o segundo tópico da lição, em nome de Jesus. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Tu és a própria vida, a força que há em mim. Tu és o Filho de Deus, que me ergues pra vencer, Senhor de tudo em mim. Já ouço a tua voz me chamando pra viver uma história de poder. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história,
ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Ressuscita-me. Graças a Deus já estamos aí de volta. Vamos para o segundo tópico. Segundo tópico, contexto histórico. Primeiro subtópico, o povo hebreu no exílio. Para uma melhor compreensão do contexto histórico do livro de Ester, é importante mencionar o final do período da monarquia do povo hebreu, em 722 a.C. Houve a queda do Reino do Norte sob os assírios. Está registrado em 2 Reis, capítulo 17, versículo 6. Pouco mais de 100 anos depois, Judá, o Reino do Sul, foi levado para o cativeiro babilônico em 3 levas. No ano 605, no ano 597 e no ano 586 a.C. Conforme Jeremias havia profetizado, o exílio na Babilônia duraria 70 anos. Jeremias capítulo 25, versículos 11, capítulo 29, versículos 10 ao 14. Foi um período em que Deus tratou com Judá, principalmente para extirpar a idolatria que havia contaminado a nação. Ezequiel capítulo 36, versículos 16 ao 25. Deus abomina todo pensamento, sentimento e comportamento idolátrico. Romanos capítulo 1, versículos 18 ao 25. Por isso, nada em nossa vida pode ocupar o lugar que pertence a Ele. 1 de João capítulo 2, versículos 15 ao 17. Exatamente. Aí você vê o tanto que lutaram, né? Isaías mesmo. Aí Jeremias principalmente e Ezequiel. Ezequiel, na verdade, estava até no cativeiro já da primeira leva. Quando começou a profetizar, para o resto não vinha. Era para ver se ficava lá, se não vinha as outras 2 levas. Mas veio, porque continuaram desobedecendo ao Senhor. Então veja aí que o homem ele é assim, né? E então aqui o livro de Ester menciona isso aí, né? Mostrar até o exemplo também, como já foi falado, dessa crença, dessa obediência, né? Não só eles, aqui Ester e Mardoqueu, mas também outros, como Daniel, Ezequiel mesmo, né? E outros ali, que deram exemplo ali de obediência naquele país, né? E de retorno, né? Vai ser falado aqui também, né? Vamos prosseguir aqui no... Segundo subtópico, o fim do exílio. Ao mesmo tempo em que julgava Judá por sua idolatria, o Deus eterno, juiz de toda a terra, exercia seu justo juízo sobre a Babilônia por sua iniquidade. Jeremias capítulo 25, versículo 12. Antes já havia julgado a Assíria, como profetizado por Naum. Deus não tem o culpado por inocente. Naum capítulo 1, versículos 2 e 3. Em 539 a.C., Ciro venceu os babilônios e anexou seu território ao Império Persa. Logo no primeiro ano de reinado, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, e o fez decretar o retorno do povo judeu para Jerusalém. Esdras, capítulo 1, versículos de 1 ao 3.
Daniel havia se humilhado diante de Deus, jejuado e orado fervorosamente para a restauração de Jerusalém, confessando os pecados da nação de Israel. Daniel capítulo 9, versículo 1 ao 19. O ensino bíblico a respeito de nosso relacionamento com as estruturas de poder terreno é sempre confiar na soberania divina, buscando com humildade a intervenção de Deus em nosso favor. Segundo Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Agindo assim, poderemos ter uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade, e contribuir para o cumprimento do maior propósito de Deus, que é a salvação de todos os homens, inclusive dos que não governam segundo os valores divinos. 1 Timóteo, capítulo 2, versículos de 1 ao 4. É que nós devemos orar pelos governos, né? Pelas autoridades que estão em eminência, né? Fala ali, né? O apóstolo Paulo, né? Sim. E aqui, segundo Crônicas 7, 14, é bem conhecido, né? Se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar. Então não é brigar, não é você se revoltar, se indignar, ter inveja. Ter inveja é querer ser igual, né? Mas é isso aí. Ou se revoltar contra. Não adianta, você tem que fazer a tua parte, que é exatamente se humilhar, orar, buscar a face do Senhor. Aí ele vai perdoar teu pecado e sarar a terra, né? Você se arrepende dos maus caminhos. Então aqui é um exemplo, né, para nós, esses personagens aí, né, da Bíblia. Eles trazem esse exemplo de obediência, de sujeição. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo ele vos exalte. Sejam sóbrios e vigilantes. E vigiai, porque o diabo, vosso adversário, está ao derredor, bramando como um leão, procurando a quem possa tragar. Então, se você se revolta, ele te traga. Em vez de você resolver o problema, piora a situação. Causa problema a mais, né? É isso aí. Então, vamos... Terceiro subtópico, pós-exílio. Esther registra fatos ocorridos na capital do Império Persa, Suzã, entre o primeiro e o segundo retorno dos judeus para Jerusalém. Estima-se que mais de 1 milhão de judeus viviam na região da Babilônia. Mesmo com o decreto de Ciro, que permitia a volta para Jerusalém, a maioria absoluta dos judeus decidiu pelo que lhes parecia mais cômodo, permanecer nas cidades que ocupavam na Babilônia. Somente cerca de 50 mil voltaram para Jerusalém no primeiro grupo, liderados por Zorobabel, que está registrado em Esdras, capítulo 1, versículo 5, capítulo 2, versículo 64 e versículo 5. No segundo ano do reinado de Ciro, em 538 a.C. Esse período da história é narrado do capítulo 1 ao capítulo 6 do livro de Esdras. Entre o capítulo 6 e o capítulo 7, há um intervalo aproximadamente 60 anos. É na segunda metade desse período que se passam os fatos do livro de Esther. Por volta de 483 a 473 a.C. Aqui é um exemplo também, nesse sentido de você se acomodar em viver, né, obedecendo, ou você se acostumar com o mundo, vamos dizer assim, né? Então, às vezes, você pode passar um período ali meio que no meio de umas pessoas que por uma certa situação você se obriga a ficar, não concordando nunca, e no dia que puder se livrar, cai fora. É isso aí. Aí você nunca deve se acomodar e achar que Deus vai querer, aí está concordando que você fique acomodado como está. É o caso deles aqui, que quando Deus deu o livramento ou a ordem de volta, então eles deveriam pensar no que foi dito pelos profetas, que ele daria
o livramento com 70 anos depois, que era para eles voltar. Não, ele já fica, se acostumou com a cultura, se acostumou com a tradição naquele povo ali, e ficaram, foi por lá mesmo, e não quiseram voltar mais. Ou seja, não teve aquele zelo patriota, nem no sentido do próprio Deus, da crença, o amor, que é o contrário de Esdras, né? Que ele, triste lá, aquela questão toda, né? E o rei perguntou por quê, ele disse, eu poderia estar alegre? A minha cidade é tudo queimado, os muros derrubados, meu povo tudo disperso, sofrendo. Como eu podia ter alegria? Então, o contrário, né? Os outros já se acomodaram. E ele estava numa posição boa, né? Que era ali, não é o Esdras, é o que construiu os muros. Neemias, Neemias. Então veja aí que ele estava ali numa boa, que ele podia, quase na posição da Esther, né? Que ele era o copeiro do rei, mas ele se sentia mal com isso aí. Neemias já chegou na Querendo terceira. voltar. Neemias já chegou na terceira leva, não é isso? Porque o primeiro que Zorobabel, ele vai restaurar ali, reconstruir o templo. Isso, já Neemias já veio no final? Sim, né? Nessa Ele já veio para a reconstrução. Ele veio dos muros já da cidade. Sim, sim. Sim. É Sim. isso aí. Vamos Ao terceiro tópico. Terceiro tópico, o propósito e mensagem. Primeiro subtópico, a providência divina. O principal propósito do livro de Esther é registrar o cuidado providencial de Deus com seu povo, a despeito de suas escolhas fora do seu propósito. Ao decidirem permanecer na Babilônia sob os domínios do Império Persa, os judeus olharam para a estabilidade que imaginavam ter conquistado, não apenas no aspecto econômico, mas também cultural, social e religioso. Os persas tinham fama de benevolência com os povos que dominavam, principalmente quanto à liberdade religiosa. O retorno a Jerusalém exigia renúncia e disposição para uma viagem penosa e para a dura reconstrução de uma cidade totalmente destruída. Para muitos, pareceu melhor ficar na Babilônia. Há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim deles são os caminhos da morte. Provérbios capítulo 14, versículo 12. Pois é, pelo natural, muitas vezes dá a gente concordar com o erro. Parece ser certo. Pelo natural. A gente tem que buscar pelo lado espiritual. O que é isso? Princípio de Deus é uma coisa e de homem é outra. Se eu olho pelo meu lado, até mesmo olhando o meu lado favorável financeiro, de cômodo, como foi o caso dele, poxa, se mudar daqui, já estamos acostumados aqui, até nascemos aqui, para voltar, não sei nem como é essa cidade lá, tudo quebrado, tudo. Não, é melhor nós ficar, mas não é isso, o propósito de Deus era trazer de volta. É diferente, você servir a Deus, não é para você pensar fazer teus projetos, é o caso deles aqui, ficaram reprovados por Deus nessa questão aqui, porque eles se acomodaram e acharam que estava bom, porque é comparado o inferno, é comparado com fora do propósito de Deus, separado de Deus. Não, tem que querer retornar para Deus, nesse caso aí, que eles foram levados, né, pela desobediência, para se consertar e voltar. Exatamente. Para fazer um novo conserto, uma aliança. Não, eles já se acomodaram, não, nós vamos ficar com o inimigo mesmo, tá tão bonzinho aqui. Eles achavam que estavam tão seguros aqui, e aqui que estava o risco deles, se não fosse essa providência de Deus, seriam exterminados. Sabia que hoje foi exatamente. Tá muito assim, né? Muitas propostas do inimigo que parece ser correta e até favorável. Benevolência com as religiões, negócio meio ajeitadinho, mas os princípios, aonde fica? Cadê as colunas principais do reino de Deus? Então, isso aí que a gente tem que, olha, estar atento, porque senão
O anticristo está dizendo, é um Cristo que não é Cristo. Então parece ser Cristo, parece ser Deus, mas não é Deus, sentado no trono de Deus, parecendo ser Deus, fazendo milagre igual Deus, mas não é. Igual no sentido parecido, né? Mas é uma mentira. Então vamos abrir o olho, né? Segundo subtópico, uma falsa estabilidade. Este nos transmite como mensagem o perigo de confiar nas falsas estabilidades que as estruturas do mundo nos oferecem e costumam parecer mais vantajosas. Estavam tudo indo muito bem em Suzã, até surgir a ordem de extermínio total dos judeus. Esté, capítulo 3, versículos 7 ao 13. A falsa segurança foi embora. O povo de Judá dependia novamente da intervenção divina para sua sobrevivência. Esté nos mostra Deus agindo mais uma vez, movendo as estruturas humanas. Agora, no grande e poderoso império persa, seja qual for a circunstância, é melhor confiar no Senhor do que no homem. Salmo 118, versículo 8 e 9. O que é isso? Parecia que estava tudo certinho, hein? Ah, não, nós somos favoráveis. Não, vocês religiosos, não. Ó, até mandei construir o templo lá, mas já o pessoal não ha voltado, quem quis já foi. Está tudo favorável, mas existe uma estratégia por trás. É exatamente isso aqui. Eles não estão no lugar certo, não é? Naquele tempo era provisório e eles já tinham como definitivo. Exatamente. Então, às vezes, Deus até nos permite viver certas realidades, estar em algum lugar, pisando meio em falso, mas não permaneça lá. Exatamente. Enquanto Deus permite, sim. É exatamente. Mas depois que ele tem um propósito, né? De exatamente cumprir com aquilo lá, dar um exemplo para... Só enquanto você aprende a lição. Aprenda o quanto antes. Exatamente. Na hora que você aprender, corra. É, exatamente. Terceiro subtópico, a festa de Purim. O livro de Esté tem como propósito também registrar a instrução da festa de Purim, ordenada por Mardoqueu depois do grande livramento que os judeus receberam. Esté capítulo 9, versículos 20 ao 28. Purim é o plural da palavra pur, lançar sorte, conforme Esté capítulo 3, versículo 7. Amã lançou sorte para fixar o dia da morte dos judeus. A festa comemora a frustração desse nefasto plano diante da providencial ação divina para a libertação de seu povo. A soberania de Deus não encontra limites. Ele age em qualquer época ou lugar para cumprir seus propósitos. Exatamente. E se ele não achar você, ele acha outra. É porque é isso aí. Eu sempre estou dizendo isso. É a nossa vez. A vez tua, a minha vez. É agora. Aproveite, né? Porque senão Deus acha outro. É o caso que foi dito para Esté e isso é verdade para qualquer um. Você vê que a festa foi exatamente por causa desse livramento. O inverso daquilo que seria um extermínio foi um livramento. Mas Deus ele faz isso aí. Os seus propósitos é concluído. E eu preciso fazer parte disso aí, você também, né? Coração disposto à obediência. Quando estamos disponíveis, Deus usa. Né? Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, seu chamado pelo seu decreto. Né? Então você se entregando, mas o que eu vou fazer? Não se preocupa. Que Deus já começou a te usar. Né? Basta se entregar, né? Conclusão. O livro de Esté nos lembra de que vivemos neste mundo, mas não devemos confiar em suas estruturas. Todos os reinos deste mundo passarão. Daniel, capítulo 2, versículos 37 ao 45. Por isso, a palavra de Deus diz que a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Filipenses, capítulo 3, versículo 20.
Graças a É Deus. isso aí, finalizamos aqui mais um programa, Escola Bíblica, né? Que Deus abençoe sua vida, nossas vidas. Espero que você tenha aprendido conosco e com o comentarista e guardar como está aí estabelecida a festa de Purim, né? Que seja estabelecido também a memória do que Jesus fez por nós, né? E nos deu a salvação, abriu as portas, né, para toda a humanidade, não é para alguns, não é só para os israelitas ou os judeus, não, mas para todos. A porta da salvação está aberta em Jesus, né? Ele mesmo disse, eu sou a porta, né? Então veja aí que isso é motivo de comemoração, de alegria. O que é isso? De todo dia fazer memória disso. Jesus morreu por mim, Jesus abriu a porta, me deu a oportunidade de você se alegrar com isso. Quando você se alegra com isso, você dá glória a Deus, você se abre a tua mente cada dia mais, né? Para você se aproximar de Deus, você ter prazer nas coisas de Deus. Então é isso aí, que Deus abençoe, né? A sua vida, as nossas vidas, e você continue aí buscando no Senhor esse conhecimento, lutar, batalhar para conhecer o Senhor, né? Deus abençoe e até a próxima semana. Se Deus assim permitir, estaremos aqui com mais um programa, Escola Bíblica, na TV também, no rádio. Deus abençoe, Pai do Senhor, e amém. Amém.